Atos 8. O que aconteceu? Jerusalém estava semeando a palavra, porque recebeu de Jesus a palavra. Que os apóstolos agora tinham ficado em Jerusalém e houve uma perseguição e os discípulos foram por toda parte pregando a palavra. E aqui nós temos um discípulo chamado Filipe. Podemos identificar conosco, porque nós não estamos em Jerusalém, nós também estamos no mundo agora, semeando a palavra. Olha o versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, ou artes mágicas em algumas versões, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia alguém importante, que todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção a ele e exclamava: este é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. Então veja só, né? Quantos estão nesse mundo agora também enganando muita gente com seus supostos poderes, seus supostos milagres, supostos sinais e prodígios e profecias, etc. e tal. Enganando muita gente, às vezes acontece isso, mas importante é que ele vai agora no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino, em algumas versões do evangelho do reino, que as boas novas e evangelho são sinônimos dessa palavra, né? Interessante que o Filipe estava pregando o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O evangelho do reino de Deus, ele é para ambos os sexos, né? É para homens e para mulheres, mas interessante que não para crianças. Então, o evangelho é para alcançar pessoas pecadoras, pessoas que precisam da boa nova. Qual que é a boa nova? É que você, ser humano, homem ou mulher, tem pecado. Deus tem pecado, você tem pecado. Todo ser humano tem pecado. E sabe o que nós precisamos? Nós precisamos da remissão do pecado. Essa é a boa nova. É que Jesus tem como fornecer isso para nós, remissão de pecados. E essa é a semente da palavra, a palavra do reino. Porque através da mensagem que o semeador leva, ele leva Cristo, que traz remissão de pecado. Agora, ele pregou Cristo, que traz remissão de pecados, e logo a seguir foram batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio enganador foi batizado, observando até as coisas poderosas que o Filipe fazia, porque o Espírito Santo estava com ele, agindo. Então, a mensagem era: Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, você é pecador, e você precisa agora morrer para esse mundo através do batismo. Você faz isso e nasce para uma vida com Deus. Então essa é uma forma simples, né? Simplificada de mostrar o Evangelho, como você obter remissão de pecados e entrar neste reino. Muito bem, Filipe fez isso. E o Evangelho, então, é essa boa nova. Mas agora compare com o Evangelho e essa boa nova dos dias de hoje. Como fazendo essa boa nova da remissão de pecados não ser da remissão de pecados, mas ser algo de conquista. Se você seguir o Evangelho, chamado Evangelho da Prosperidade, se você seguir a Deus, você vai receber em troca isso, Deus vai abençoar a sua vida, etc, etc. E vai encher sua mente e seu coração de coisas materiais. E na realidade, o mundo, ele está corrompido, ou corrompeu o Evangelho puro e original. O Evangelho puro e original é esse, o Evangelho, o que está logo escrito depois do Evangelho aí? Do Reino de Deus. Amém. Esse é o Evangelho verdadeiro. Evangelho do Reino de Deus. Alguns estão pregando o Evangelho segundo Allan Kardec. Evangelho da prosperidade. Evangelho, etc. tal. Não existe Evangelho, etc. tal, Evangelho sobrenome tal. Existe Evangelho do Reino do Senhor, onde o pecado vai sair da sua vida e Deus vai reinar. Esse é o Evangelho do Reino. Vai retirar o pecado de você
Porque o pecado mancha, o pecado leva ao inferno e vai te colocar no reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. E essa é a mensagem que Evandinho e Nadege receberam há 11 anos atrás. É a mensagem que Joãozinho, que Felipe, que Roger e tantos outros, Flávio, etc., e cada irmão, Silvio e Agenor, e João Mark, e todos que querem servir a Cristo, receberam. Para poder entrar neste reino. Agora, o semeador, ele tem que semear, então, a semente certa. Que é essa semente? Se você quer plantar manga, tem um caroço de manga, né? Você tem que plantar aquele caroço de manga, porque você não vai esperar maçã de um caroço de manga. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Então, quando plantamos o evangelho puro e verdadeiro do reino de Deus, nós vamos colher discípulos de Jesus Cristo que estão no reino de Deus. E essas pessoas irão ensinar e pregar o quê? A mesma coisa. Porque um caroço um dia que gerou essa árvore vai dar um fruto que é manga. Essa manga vai ter um caroço que vai cair e vai germinar o quê? Jabuticaba? Não, é manga. Então, é assim que são pessoas do reino. Esse é o puro evangelho. É o evangelho do reino que tem que ser pregado. E não outros evangelhos. O apóstolo Paulo advertiu seriamente a uma certa igreja que estava desviando. Lá em Gálatas capítulo 1, eu acho importantíssimo isso para vacinar irmãos já cristãos antigos, como irmãos novos, como você que talvez está aqui hoje e nunca recebeu essa palavra do evangelho do reino. Mas abre lá, se você puder abrir em Gálatas, no capítulo 1. Então, olha o que ele falou para os irmãos que já tinham aceitado o evangelho verdadeiro, já estavam desviando. Ele falou assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, deturpando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então o que estava acontecendo? Já tinha pessoas deturpando, pervertendo o evangelho puro de Cristo. Agora, olha comigo o versículo 8 e versículo 9. Se é realmente para a gente abrir uma brechinha para algo a mais do evangelho original. Olha o que ele diz no versículo 8. Ainda que nós, apóstolos, ou um anjo dos céus prega um evangelho diferente daquele que já temos pregado, que seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Ou seja, não recebam, porque você vai ter maldição. Maldição de Deus. Você não vai ser salvo. O evangelho é para te salvar. Mas qual o evangelho? O verdadeiro, o original. Porque se não é o evangelho original, se não é o exemplo aqui da manga, que se cair abacate, vai nascer abacate. Então tem muita gente nesse mundo que se diz: eu sou cristão. Mas quando você analisa a vida dele, ou às vezes analisa a doutrina que ele está seguindo, ou ele está praticando o abacate, não a manga, vamos dizer assim. Ou seja, ele não está dando fruto digno de alguém que nasceu no evangelho original de Cristo. Isso é um absurdo e é triste. E quando mais tarde uma pessoa recebe o evangelho original, de duas uma, ou ele acha que a Bíblia está errada, ou ele vai largar aquilo que está errado para fazer o que a Bíblia fala que é certo. Porque entre o que os homens ensinam hoje e o que a Bíblia ensina, claro que a Bíblia está certa. A Bíblia tem muito mais tempo do que os homens que estão aí hoje. E olha que aí hoje estão tendo novos apóstolos, novos profetas, quando na realidade, o que o apóstolo Paulo falou aqui? Ainda que seja nós mesmos. Ou seja, se Paulo viesse hoje, se Pedro viesse hoje e dissesse: vamos fazer um evangelho um pouquinho mais bonito, não era nem para seguir ele que ele falou isso. Olha, vocês têm que seguir aquele original que nós já falamos, que está aqui na Escritura. Então, é sobre essa semente original
que nós estamos falando, que está no seu coração, que eu acredito que você veio aqui porque alguém um dia colocou essa semente no seu coração, o original. Senão você estaria em outro lugar, né? Participando de outro evangelho. Mas então, agora abre comigo Mateus 13. Mateus 13 é uma mensagem que vai mostrar sobre essa semente. Essa semente, você já sabe que ela é original, que ela que foi pregada desde o início da igreja, a do reino de Deus. E aí nós temos uma parábola que Jesus conta, que está aí do versículo 1 ao versículo 9, que ele conta assim, já vou contar a parábola sem ler, mas você pode ler também. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu na beira do caminho. Vieram as aves e comeram, e ela não nasceu. Outra foi semeada em solo rochoso, no meio de pedras. E veio o sol, secou, ela não tinha raiz, e ela não foi para frente. Ela nasceu, ela deu um arbustozinho, mas ela não cresceu, não ficou igual esse pé de manga para dar manga, né? Ela ficou um arbustozinho, o sol castigou, não tinha raiz profunda e secou. E a terceira caiu em espinhos, no meio de roseiras, vamos dizer assim, e sufocou. Ela começou a crescer, mas ela se rasga, né? Ela abafa também, e ela não cresce e não consegue dar fruto. Ela talvez cresce um pouco, mas não vai dar o fruto. E depois a quarta, enfim, cai em boa terra. E essa cresce e produz muito fruto. E ele diz aqui, o fruto multiplicando, 100 por 1. E aí os discípulos perguntam algumas coisas. Então vamos lá. Mateus 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino do céu, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Poxa vida, quem tem vai ser dado, quem não tem vai ser tirado. Interessante que Jesus falou: olha, para eles eu falo por parábolas, mas para vocês que estão comigo, discípulos, eu falo claramente, eu falo abertamente, para vocês ouvirem. Isso significa, pelo menos, podemos aplicar uma coisa. Que se você tiver, quanto mais distante, quanto mais histórias bonitas você escutar de Jesus, mas sem procurar entender, você não tem, e vai ser tirado de você. Mas quanto mais você escutar e você quiser aprender, você tem. Você tem interesse, você tem disposição, você tem apego pela palavra, e lhe será dado a compreensão. Quem não tem, lhe será tirado, até o que tem. Mas quem tem, vai buscar. Então o evangelho do reino que Jesus estava ensinando, essa parábola, chamada parábola do semeador, ela poderia ser chamada parábola do reino de Deus, nós vamos ver aqui. Ela nada mais é do que mostrando a realidade do reino. Se você tem interesse pelo reino de Deus, você vai alcançar o reino de Deus. Amém. Se você não tem o menor interesse pelo evangelho original, se você não tem o menor interesse pelo reino de Deus, o que é isso, eu quero saber, conhecer e entrar nele, você nunca vai fazer parte desse reino. Então você precisa ter. Porque o que tem, lhe será dado. Mas o que não tem, até aquilo que tem um pouquinho de fé, talvez você vai perder ela, porque o mundo vai te comprar com outras coisas. Os falsos vão te comprar com falsos evangelhos e falsos ensinamentos. Então, continuando essa parábola que nós chamamos de parábola do semeador, mas é a parábola do reino, olha o que Jesus vai ensinar aqui. Versículo 9, ele vai explicar a parábola no versículo 9. 19. Ele vai explicar. Ele vai falar assim, ó. Vamos lá no versículo 18, né? Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Olha, ele está dando explicação. Para quem que ele estava explicando? Para os discípulos. Por quê? Porque o povo só ouviu a história e foi embora. Mas agora aqueles que eram discípulos, esses agora ele vai ensinar. Então seja um discípulo para você aprender, né? Então vamos lá. Versículo 19.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então agora você começa a aprender. Primeiro, versículo 19 diz: quando alguém ouve a palavra do reino. Algumas versões dizem a palavra do reino, essa aqui está dizendo mensagem do reino. Mesma coisa, a palavra e a mensagem. Qual que é a mensagem? Qual que é a palavra? Do reino. Tem gente que chega, eu profetizo uma palavra na sua vida, irmão. É a palavra do reino? Jesus mandou? Se for, eu quero, que está aqui. Mas se não é, vai falar coisas da minha vida, etc, etc. Vai me enrolar, vai me enganar. Então não. A palavra do reino é essa que nós temos que receber para poder germinar e dar o fruto que Deus quer. Sabe por quê, gente? Bom conselho. Claro, você pode ouvir sempre. Mas se você não ouvir uma mensagem genuína, a palavra genuína, você nunca vai pertencer ao reino de Deus. Você nunca vai ser um servo, um discípulo de Jesus Cristo. Então, talvez você vai se encher sua vida de bons conselhos. Você vai ser uma pessoa sábia nesse mundo. Mas talvez você nunca vai ser um discípulo de Jesus. Então, ouça, antes de tudo, por isso Jesus falou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, a mensagem principal na sua vida tem que ser do reino de Deus, da palavra de Cristo. Então, continuando aí, versículo 19, né? Entra uma figura aí, olha lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, quem é que aparece aí? O maligno, o diabo, tira o que foi semeado no coração. Está vendo? Porque a pessoa não entende. Agora, tem gente que tem dificuldade de entender, tá vendo? Mas Jesus falou, aquele que tem lhe será dado, o que não tem lhe será tirado. Se você é uma das pessoas que tem dificuldade de entender, então tenha disposição para aprender. Sabe por quê? Tem certeza que você chegar para o Evandir e falar assim, Evandir, eu quero aprender, eu estou entendendo, eu quero saber, ele vai explicar o que você tem. Embora você não tenha entendimento no momento, mas você tem vontade de saber sobre o reino de Deus. Você tem desejo de entrar, de participar do reino de Deus. Então se você tem, ele será dado. Amém. Mas se você não tem, isso é difícil, eu estou com vergonha, eu não quero me envolver muito, porque talvez esse negócio de ser discípulo de Jesus vai trazer um compromisso, então você não tem. E se você não tem disposição, desejo, você vai perder. E sabe quem está por trás então dessa falta de disposição? Está aqui, ó, o maligno. Porque quem não entende, o maligno vem e tira o que foi semeado do coração. Agora vamos caminhar nos versículos seguintes. Versículo 20. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Problemas, dificuldades. Então saiba de uma coisa, quando você entrar no reino de Deus, não caia no evangelho enganoso que ensinam por aí. Você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade. Jesus falou, neste mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, a nossa esperança está nele, ele venceu, ele é vencedor, então eu estou com ele, eu quero seguir ele. Então, tribulação, problema, nós vamos passar, você vai passar. O evangelho do reino não é o evangelho da calmaria, da tranquilidade. É o evangelho do reino. Que você pode sim passar por tribulação ou não, mas pode ter certeza, Deus vai provar a sua fé. Você não vai passar por tribulação. Deus provou Pedro. Jesus provou Pedro, provou seus discípulos várias vezes. Então, eu e você não somos diferentes. Okay? Então, quando vier os problemas, a dificuldade, você que já está no reino, recebeu com alegria, foi bacana, foi ótimo, felicidade, muito bem. Então agora, confie na sua salvação no reino. Coloque a sua fé como capacete da salvação. Porque se você não se firmar nisso, na hora que vier o problema, você vai dizer, puxa vida, mas eu tenho Deus. Por
que eu estou passando por esse momento? Já pensou se o Paulo perguntasse, eu tenho Deus, por que eu estou sendo encarcerado? O Pedro também, poxa vida, eu tenho Deus, por que estão querendo me crucificar também como Jesus? Se cada um fosse pensar, por que estão querendo me jogar na boca do leão? Pode ter certeza. Você tem que entrar no Evangelho do Reino, que ele não traz nenhuma expectativa nesse mundo de vida boa. Mas você pode até ter vida boa, mas ele não é essa mensagem. Okay? Agora, continuando aqui. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a o quê? Infrutífera. Gente, o que o semeador espera? Fruto. Claro que os homens saem semeando a palavra, mas o grande semeador é Cristo que veio semear. Ele foi o autor dessa sementeira aí, né? Ele espera colher de nós fruto. Agora, essa que caiu entre os espinhos, que foi sufocada, ele está dizendo aqui, é aquele que os cuidados dessa vida, as coisas deste mundo, deixa a palavra sem dar fruto. É um exercício. É um exercício para cada um de nós. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você não fizer isso, você vai ficar sem dar fruto. Eu estava no Maranhão de madrugada. Quando eu agendei, meu filho casou ontem, mas eu agendei. Só estou dando isso como exemplo, sou pecador e falo também. Mas estou dando um exemplo de alguém que pode ajudar alguém a entender algumas coisas. Eu poderia ter ficado lá na praia domingo, como alguns lá estão hoje. E vim segunda-feira de manhã. Eu vim hoje para estar com vocês. Para estar com a igreja. Se não tivesse essa reunião aqui, eu estaria na nossa reunião de domingo lá. Na escola da Bíblia que nós estamos reunindo lá. Por quê? Porque o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. A Santa Ceia tem que ser valorizada. Se nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar. Então nós precisamos ter compromisso. Então sabe de uma coisa, o reino de Deus é para pessoas compromissadas. Se você não tem compromisso, comece a mudar a sua mente. E é isso que Deus quer. Porque Jesus teve compromisso conosco. Ele foi na cruz. Ele foi lá, pai, tem outro jeito? Não tem não, é só esse mesmo. Então tá, eu sou compromissado. E ele foi na cruz e morreu por nós. E aí, o que eu e você fazemos de compromisso por ele? Que não semear, aprender para semear, servir, participar do seu banquete, que é a ceia do Senhor, do louvor, das orações. Então, aprendemos juntos a colocar o reino de Deus no primeiro lugar. Porque senão vai ser um discípulo infrutífero, onde os espinhos vão estar te sufocando. Quanto você ganha no seu salário? Quanto eu ganho? O que você tem feito? Eu não posso adquirir coisas? Pode, mas desde que essas coisas não atrapalham e não interfiram do seu serviço de Deus no reino. Pelo contrário, cooperem. Talvez você possa fazer tantas coisas, mas que vão te afastar do reino. E por que não fazer tantas coisas que vai acrescentar no reino? Então, a questão é a visão, a questão é coração. Se você não tem um coração no reino, você não vai produzir o fruto que Deus espera. O outro solo é exatamente isso. Olha lá o versículo 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Se hoje estamos aqui em um número grande, olha, alguns podem dizer assim, isso aqui é um número pequeno. Não, no mundo de hoje, evangelho simples e puro, isso aqui é um número grande. Glória a Deus. Na realidade, o evangelho deturpador, enganador, está lotado mesmo. Porque as pessoas vão em busca daquilo que lhes agrada. Então, se hoje estamos com um número maior, é porque alguém ou alguém
né? Dedicar um tempo, noite, às vezes a família, seu próprio tempo, seu pulso, seu dinheiro, seu esforço, para poder um dia você ouvir a palavra e a mensagem de Deus. Então seja você, esse do versículo 23, aquele que dá muito fruto. Jesus falou assim, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então entenda que um discípulo de Cristo é compromissado. Um discípulo de Cristo está no reino dando fruto. Porque se não der fruto, não serve para nada. Não serve para nada. O machado vai estar lá na raiz, né? Então, nós precisamos dar fruto. Agora, como que eu vou dar fruto? É só evangelizar? Não, mãe, você vai cooperar para evangelizar. Talvez você não sabe evangelizar, mas você sabe levar um que sabe para levar aquela mensagem. Você é o agente dando fruto. Você está orando por aquela pessoa. Você está cooperando na obra até financeiramente, de coisas que pode ajudar. Uma Bíblia para comprar, quem não tem. Ou seja, é inúmeras as oportunidades de se dar fruto a Deus. Não pode ficar parado. Gostaria de terminar essa mensagem do reino em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Certa vez um homem chamado Nicodemos, um homem importante, ele desejava justamente saber sobre o reino de Deus. E Jesus foi logo falando para ele. Versículo 3, em resposta Jesus declarou, João 3,3, em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, um judeu religioso queria saber como entrar no reino de Deus. Religiosos não estão dentro do reino de Deus, mas eles precisam saber como entrar. E talvez você está aqui hoje e você é um religioso. E você não sabe como entrar no reino de Deus. Jesus deu a resposta. Comece nascendo de novo. Muda sua mente. Arrependimento é isso, é mudança. Mude seu coração para um evangelho puro e simples. Mude o seu coração, tirando os penduricários que os homens inventaram e criaram. E aí desça as águas do batismo para você nascer da água. E do Espírito do verdadeiro evangelho. Porque assim você vai ver o reino de Deus. Quando você entra para o reino de Deus, você vai ver discípulos no reino. Você vai ver irmãos no reino. E você vai estar no corpo de Cristo, no reino de Deus. Mas quando alguém não entra no reino de Cristo, ele está simplesmente numa religião como tantos outros. Então, seja você uma pessoa que vai participar e entrar no reino de Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Tanto você que não está no reino, como para você que está no reino. Não bobeie. Porque o maligno tira o entendimento para que pessoas não entrem. E da mesma forma, o maligno coloca coisas para desviar você das coisas de Deus, para não dar fruto, para você ser um inerte no reino de Deus. Então, irmãos e não irmãos, discípulos e não discípulos, não bobeie com o reino de Deus. Seja dedicado, entre e seja empolgado, dedicado no reino de Cristo. Amém? Gostaria de fazer uma oração, agradecer ao Senhor por isso. Senhor bondoso Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor imensamente, porque o Senhor tem trazido a este mundo o teu reino, porque, ó Pai, o Senhor tem tirado da vida de muitos o pecado. O Senhor tem limpado com o sangue de Jesus Cristo, quando nós descemos as águas do batismo, e o teu reino está em nós, e nós no teu reino. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor abençoe, para que em nós o teu Santo Espírito venha dar muito fruto,
que nós possamos dar o fruto que vem do Teu Santo Espírito, Amém. que nós possamos, ó Pai, estar sempre levando a verdade do Teu Evangelho e não, ó Pai, esse Evangelho falso, que pelo contrário, possamos ter misericórdia dos que assim pregam, para talvez, ó Pai, conseguir ensiná-los também, a convencê-los que estão enganando e sendo enganados. Que o Senhor nos ajude a ter, ó Pai, essa humildade. E também, ó Pai, rogamos ao Senhor que perdoe nossos pecados, que somos pecadores, mas que no Teu reino temos o sangue de Jesus que nos purifica dele. Muito obrigado, Senhor, e eu quero Te agradecer pelos 11 anos de Evandi e Nadege no Teu reino. Já não são mais aquelas criancinhas, são adultos já no Teu reino, que já estão, ó Pai, frutificando, e que cada dia mais possam frutificar, não só ele, como tantos outros discípulos, que jamais nos desviemos da verdade, e que jamais nos desviemos do Teu amor, e que jamais nos desviemos dos frutos que o Senhor quer que venhamos a dar. Em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor as Tuas bênçãos para a vida de cada um que aqui está, cada servo do Senhor, cada semeador da palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então a dona de Norá, ela tem 71 anos e ela tem 77 netos. Ela fala que é 76, mas todo mundo lembra ela, é 77, vó. A menininha tá do coisa. E ela é filha única, mas Deus deu para ela muitos netos, como você vê, né? E ela estava muito triste, porque ela tem uma doença, está em tratamento, e ela estava muito triste pensando nessa doença, na cirurgia, e nessas possibilidades, e no fundo ela queria Deus, porque no final da vida, ou no começo dela, ou em qualquer fase, você vai querer Deus. E o Alexander, nosso irmão em Cristo, ele foi lá numa reunião de família e ele ousou lançar a semente. Ele ousou pregar a palavra. Pregar a palavra para ele foi primeiro amar essa pessoa que estava triste, debilitada, e ele deu palavras de encorajamento para ela. E ele disse: dona Ignorá, a solução é a senhora nascer de novo, vamos nascer de novo. Vamos estudar a palavra e nascer de novo. Né? E aí, né, aconteceu algumas coisas que não convém a gente falar aqui, mas eu fui chamado lá para dar a instrução correta para a dona Ignorá. E ela foi instruída sobre o maior problema da humanidade, que é o pecado, sobre a única solução, que é Jesus Cristo, e sobre o plano da salvação. Então ela veio aqui para ser batizada. E ela vai ser batizada lá na piscina do nosso irmão Gleidson Gisele, que é lá no Matuto fora, né? Depois quem quiser ir acompanhar pode, mas né, fique à vontade. Se quiser voltar para casa também não tem problema. Deus vai estar lá e ele vai ser Jesus, né? Então eu quero aproveitar aqui a igreja reunida com os amigos, né? E perguntar para a dona Dinorá: dona Dinorá, quem é Jesus para a senhora? Amém. Glória a Deus. Jesus é a salvação. Né? Eu falei para a dona Dinorá, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Mas você sabe que às vezes a pessoa fica emocionada, né? Né, Daniel? Daniel foi lá comigo com a dona Dinorá, estudou lá, deixou a dona Dinorá bastante emocionada. Né? Foi pelo lado positivo, né? Dona Dinorá, por que a senhora quer ser batizada? Amém. Ela vai ser batizada não como um sinal público da sua fé, não como um sinal exterior de uma graça íntima que ela já acreditou ter recebido, não para ser membro de uma denominação. Ela vai ser batizada para a salvação. Em 1 Pedro 3,21, o apóstolo Pedro disse que o dilúvio, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne,
mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Então ela vai ser batizada para a salvação. Isso significa que ela vai receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, antes de fazer a coleta, quando nós fazemos um almoço assim, né, então nós queremos, né, que os irmãos venham com tempo para poder ficar e conversar e conhecer os outros irmãos, né? Outros irmãos de outros lugares e tudo. Então nem sempre isso acontece naturalmente, né? Porque um fica tímido, ou fica lá, tem um grupinho aqui, todo mundo fica mais junto assim.